Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Desde já, clique no gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito no canal e acione o sininho para receber novas notificações de futuros vídeos. Tudo isso vai aumentar a relevância do vídeo nos algoritmos do YouTube, o que vai facilitar que ele seja encontrado mais facilmente nas buscas. Me ajude a falar a mais e mais pessoas sobre o que eu aprendi na escola e na vida e ajudá-las a cuidar melhor da saúde. Eu estudei medicina numa escola pública, bancada pelos impostos de cada cidadão brasileiro. E estou tentando devolver à sociedade um pouco do que eu recebi dela. No vídeo de hoje nós continuamos falando sobre inteligência hormonal. Vamos abordar uma tragédia chamada hipertrofia de parede vascular associada ao estresse crônico. Como o estresse permanente mantido leva ao aumento de espessura da parede das artérias, tendo como consequência um infarto e acidente vascular cerebral. Vamos confabular? Conhece essa máquina? Isso aí é um moinho de pedra, muito comum no interior de Minas, até o início do século passado. Hoje está praticamente em extinção. Ele é feito artesanalmente, de pedra e madeira, usado para moer grãos, e é movido pela força da água. Uma caixa d'água é colocada num plano mais alto, a água desce através de um cano de 100, 150 milímetros e atinge uma estrutura chamada rodízio, que roda a pedra do moinho. Esse detalhe aqui é o que nos inspira no vídeo de hoje. Uma peça chamada citia é colocada na ponta do cano, reduzindo o seu diâmetro, o que faz com que o jato saia com mais pressão. Guarde essa imagem aí enquanto você pensa em hipertensão arterial. O artesão do interior, ele nunca estudou física dos fluidos, não conhece a equação da continuidade, mas é intuitivo. Ele sabe que se reduzir o calibre do tubo, a pressão do líquido dentro dele aumenta. É exatamente o que fazemos quando regamos o jardim. Colocamos o dedo na ponta da mangueira, diminuímos o orifício de saída da água e com isso produzimos um esguicho que vai mais longe. Agora veja esse trecho do vídeo, o vídeo 36. As glândulas suprarrenais são duas, localizadas sobre os rins. Aqui no desenho esquemático está mostrado um nervo vindo do cérebro até ela. Estimulada pelo cérebro, ela elimina na corrente sanguínea hormônios como cortisol e adrenalina. A adrenalina, por exemplo, dentre outras coisas, aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, a frequência de batimentos do coração, aumenta a força de contração do coração, faz as artérias se contraírem, diminuindo seus calibres. A adrenalina, substância que é produzida em situações de estresse, faz as artérias se contraírem, diminuindo seus calibres. E nós vimos há pouco, se o calibre diminui, a pressão aumenta. Para exemplificar, um desenho esquemático. Artéria com calibre normal, artéria contraída, artéria dilatada. Você já viu, a adrenalina liberada durante o estresse faz a artéria contrair e com isso a pressão arterial sobe dentro dela. Então, razão direta para o estresse crônico. Você fica estressado o tempo todo, mantém suas artérias contraídas o tempo todo e mantém a pressão arterial aumentada dentro delas o tempo todo. Isso é uma bomba relógio. A parede da artéria é uma estrutura muscular e sujeita a uma pressão sanguínea aumentada, ela tende a aumentar de espessura para conseguir resistir à pressão. Cria-se então um ciclo vicioso. Estresse crônico, liberação de adrenalina, contração arterial e consequentemente diminuição do calibre,
aumento da pressão arterial, mais aumento da espessura da parede da artéria, mais diminuição progressiva do calibre, o que aumenta ainda mais a pressão. Essa é uma característica típica de todos os músculos. Quanto mais exigido, mais ele aumenta de tamanho para poder dar conta do que lhe é pedido. Na minha infância, lá na zona rural de Caratinga, existia um sujeito chamado Zé Vitorino, alto, forte. Ele era chamado para fazer as tarefas mais pesadas, rachar madeira com machado, por exemplo, justamente por causa da sua força muscular. Os braços do Zé Vitorino eram montanha de músculos. Mas ele não nasceu assim. Ele nunca frequentou uma academia, nunca tomou anabolizantes para ficar bombadão. Foi a natureza do trabalho que ele fez desde novo que desenvolveu de tal forma seus músculos. Ele fazia trabalho pesado, forçava os músculos, enquanto ele forçava os músculos, eles cresciam. É disso que estamos falando aqui. Se a parede da artéria tem que suportar uma pressão cada vez maior, ela vai aumentar a sua espessura progressivamente. Tudo que eu falei sobre as artérias vale para o coração, mas com um agravante catastrófico. O trabalho do coração é relaxar, se encher de sangue e depois contrair, bombeando o sangue. Se a sua cavidade diminui, a quantidade de sangue que cabe dentro dela será menor. E ao contrair, ele vai bombear uma quantidade menor de sangue. Num ciclo vicioso, progressivo, pressão alta levando a espessamento da parede do coração e diminuição da sua cavidade, consequentemente diminuição da quantidade de sangue bombeada. É assim que o hipertenso não controlado caminha para a morte por infarto ou por insuficiência cardíaca. Vamos combinar. O estresse que acontece para resolver uma situação de momento, passageira, não faz mal. O estresse físico que você produz na sua caminhada diária, naquela corridinha de 5 km, no futebol, com os amigos, não faz mal. O estresse que faz mal é aquele continuado, mantido, que dura o dia todo, semana após semana, mês após mês, não acaba nunca. Muitas vezes ele se deve a problemas insanáveis da vida, doença na família, dificuldade financeira, desemprego, dificuldade de relacionamento. É um estresse inevitável, mas há muitas outras circunstâncias que geram estresse em função de não sabermos lidar com elas. Aquela ansiedade desnecessária, a preocupação descabida com algo que não depende de nós, medo, preocupações várias. Isso está acontecendo com muita gente há 2 anos e tenho tentado chamar a atenção para o fato com os meus vídeos. Muitas pessoas se mantêm com medo, inseguras, ansiosas e consequentemente mais estressadas com 2 anos de notícias diárias de mais uma doença que veio fazer parte da nossa vida. O que eu, cidadão comum, posso fazer para mudar a história dessa maledeta doença? Fazer minha parte, tomar meus cuidados, proteger-me e proteger os que estão ao meu lado, perto de mim. Mais do que isso, nada. Qualquer preocupação outra além disso aí, só vai me estressar mais e assim me fazer adoecer mais. E é isso que eu chamo gerenciar bem o estresse. Por que isso tem me preocupado tanto? Porque por causa disso tudo que falamos até aqui. Essa pandemia vai piorar muitas doenças já existentes. E como amenizar isso? Pense, quais as informações sobre a pandemia de Covid interessam a mim, cidadão comum? Quais são úteis? Quais eu devo ignorar para não me prejudicar mais?
Faça essa reflexão. E vocês concluirão que grande parte do que você ouve, escuta e vê não vai mudar sua postura diante do problema, mas vai te manter com medo, em pânico às vezes, e consequentemente mais estressado, e consequentemente, vocês já sabem, essa pandemia vai nos deixar como legado um aumento acentuado de doenças crônicas já há muito conhecidas. Hipertensão arterial, doenças cardiovasculares todas, diabetes, cânceres, doenças gastrointestinais, doenças autoimunes, doenças de pele, piora de doenças psiquiátricas já existentes e surgimento de outras até então não manifestas. Tudo isso como consequência dos efeitos do estresse crônico. Como eu tenho dito, ter saúde pode ser uma escolha. E esta é mais uma circunstância na qual nós podemos interferir com as nossas escolhas. Escolha não se estressar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se quiser fazer alguma pergunta ou comentário, faça aqui embaixo na área específica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.